estaremos apresentando a partir de agora um arrebatamento de sentido que Deus concedeu à irmã Poliana, da IPFD de Pedra Menina, do estado do Espírito Santo, no dia 17 de outubro de 2025. Ouça agora esta grande experiência. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs. Neste momento, quem tem o prazer de vos cumprimentar é a sua irmã em Cristo, irmã Poliana, da IPFD de Pedra Menina, no estado do Espírito Santo. Vem através desse áudio relatar um arrebatamento de sentido que o Senhor Jesus concedeu-me pela tua infinita misericórdia. Quero dizer para os irmãos que eu estava na casa de uma irmã, e aí ali eu não estava conseguindo dormir depois de 1h da manhã. E ali por volta das 3 e poucas da manhã eu falei assim: Senhor, já que eu não estou conseguindo dormir, eu vou continuar orando. Se tiver alguma coisa, Senhor, fala comigo, me revela onde ainda falta para mim me consertar. E assim, irmãos, quando foi umas 3 e poucas da manhã, ali estava eu com o pensamento ligado no Senhor. Vi quando minha mente, louvado seja o nome do Senhor, saiu, era como se eu te chegasse no inferno. No momento que ali eu cheguei no inferno, Lucifer estava fazendo uma reunião com os demônios, falando que tinha que parar os crentes de sã doutrina. E ele falava assim: eu vou parar e vou corromper os altares. Eu vou parar os pastores que estão fazendo a vontade do Senhor no ministério da igreja, e falava o nome da igreja. E ali, irmãos, naquele momento, Satanás, quando ele me via, Lucifer, ele vinha até a mim e ele tentava me fazer medo. E eu falava assim: Satanás, o único medo que eu tenho é de Jesus vir e eu ficar. E ali ele falava assim: vem comigo, tenho de falar coisas de pessoas da tua igreja. E ali eu ia ali com ele e ele falava assim: sente-se. E eu falava assim: não, Satanás, você pode me falar o que você tem para falar, eu vou ficar em pé mesmo. E aí o Lucifer, ali, ele virava para mim e falava assim: sabe aquela irmã da sua igreja? Eu não tô gostando não, porque ela tem orado, ela tem buscado a Deus, e eu vou fazer de tudo para parar ela. E ali ele começava a falar, irmãos, das pessoas da igreja daqui, de Pedra Menina, de Espera Feliz, e também de muitos outros estados que fazem a vontade de Deus. E ele falava assim: tem pessoas que não estão buscando a Deus, tem pessoas que não estão fazendo a vontade do Senhor, então fica mais fácil para mim entrar. E ali, irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele falava que muitas pessoas iam morrer, iam perder a salvação se não se consertasse. E ali ele começou a falar de muitas pessoas da igreja. E aí ele virou para mim e falou assim: tem uma pessoa da sua igreja que ela pensa que Deus está agradando. Ela tá falando mal dos irmãos, tá falando mal dos netos dela, tá falando mal das pessoas, e ela mesma não se conserta diante de Deus. Fala pra ela que se essa pessoa não se consertar, se ela morrer hoje, é pra cá que ela vai vir. E ali, irmãos, eu repreendia, e ele continuava a falar. Ele falava assim: tem pessoas da sua igreja que Jesus quer batizar com o Espírito Santo, mas aí no momento que o Senhor vai tocar, eu coloco dúvida e desistência no coração dessa pessoa. E se essa pessoa não me repreender, eu vou ter êxodo na vida dela para também pará-la da caminhada. E nisso eram 2 pessoas da igreja que ele falava. E ali ele falava que tinha uma pessoa da igreja, e essa pessoa estava lá no final, no começo do inferno, me esperando. E aí ele falava assim: essa pessoa tá buscando a Deus nas caladas da madrugada e não tá gostando, porque a Bíblia diz, ele falava assim ainda, que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então, irmãos, olha a ousadia de Satanás, por isso nós temos que vigiar. E ele falava assim: eu vou parar essa pessoa. Viu uma voz, irmãos, naquele momento falava assim: você não vai parar ele não, porque quem sustenta ele é eu. E a partir do momento que eu faço, não tem potestade que impede o meu agir. E ali, irmão, Satanás chamava aquela pessoa que estava lá no começo do inferno, falava assim: vem cá. E as pessoas falavam assim: eu não vou. E ali ele chamava pela segunda vez, as pessoas falavam que não ia. Aí quando chegou na terceira vez, ele falou assim: se você não vir agora, você vai ficar aqui comigo. E essa pessoa chegou perto dele e ele falou assim: eu vou te parar. Você tá orando, eu não tô gostando. Então por isso que é a importância da oração.
Aí essa pessoa falava assim: você não vai me parar não, porque quem me sustenta é Deus. Naquele momento, irmão, Satanás com grande fúria falava assim: eu vou te parar assim de qualquer maneira, vou pôr frieza e vou colocar desistência nos corações daqueles que têm feito a vontade de Deus. E ali, irmãos, os irmãos não estavam ali, mas quando ele falava aquilo, era como se os irmãos pudessem repreender ele no pensamento. Eu ouvia quando os irmãos falavam: o sangue de Jesus tem poder. E ali, irmãos, ele começava a falar de mais pessoas. Ele falava assim: tem pessoas que se Jesus voltar hoje, vai ficar. Tem pessoas que se eu falar, eu não preciso nem falar assim, vem não, que essa pessoa já vem, não precisa nem de eu falar nada. E ali eu começava a repreender aquela pessoa. E ali Satanás falava assim: os pastores da igreja pentecostal, e falava o nome da igreja. E aí, irmãos, eu repreendia, e ele falava que ia parar esses pastores. Ele falava, irmãos, que ia acabar com o casamento de todo mundo que está fazendo a vontade de Deus. E ele me mostrava, irmãos, eu ia ali numa como se fosse uma galeria no inferno. Satanás ali me levava Lucifer e falava assim: olha, vou te mostrar. E ali eu chegava naquele lugar, irmãos, e eu tampava meus olhos e via uma voz e fala: abre os seus olhos porque eu estou te mostrando. E ali, irmãos, eu via muitas pessoas que estão vivas aqui na terra, mas a alma já está costando lá no inferno já. E Satanás falava assim: eu só estou te mostrando isso porque Deus te mandou, porque eu não gosto de você não, eu te odeio. E ali ele falava assim: e tem esse pastor desse ministério que eu vou derrubar ele. Eu vou acabar com todos os casamentos da igreja pentecostal. Eu falava o nome da igreja. E ali, irmãos, eu repreendi por último. Quando já estava acabando, ele falava assim: tem você também. Eu vou fazer de tudo para te parar da caminhada. E ali eu falava assim: Satanás, então você é vencido. O sangue de Jesus te queima. E ali ele começava a falar muitas coisas, irmãos, que ia parar a igreja do Senhor. E ele falava também: louvado seja o nome do Senhor, que ia colocar desistência e frieza no coração dos irmãos, que já tinha muitos ali que não oravam mais, que não clamavam mais. Então, irmãos, vamos ficar vigilantes, que Satanás está furioso. Ele quer parar a obra do Senhor, mas eu creio que o Senhor não vai deixar. Mas é necessário que o povo do Senhor se coloque hoje na posição, porque Satanás falou que se Jesus voltasse, muitos iam ficar. Então, irmãos, foi isso que Deus me falou. E aqui quem vos despede com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus é a sua irmã em Cristo, irmã Poliana. Que Jesus em Cristo vos abençoe.